Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais uma Lectio Divina aqui pelos canais da RCCBH. É uma alegria em mais um dia, mais uma quarta-feira, estarmos reunidos para orarmos com a Palavra de Deus. Hoje é dia 28 de setembro, última semana desse mês, cheio da graça de Deus. Aí na entrada de mais um mês, né, na presença de Deus, esse mês de setembro, mês em que a nossa igreja comemora o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, que essa palavra ela possa cair como semente no meu coração nesse dia e me transformar, me curar, me libertar. E para isso, para podermos rezar com a Palavra de Deus nesse dia, para entendermos o que o Senhor tem para nos falar, peçamos juntos o auxílio do Espírito Santo para iluminar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tirar de nós toda distração, tudo aquilo que possa nos atrapalhar e que eu e você, a gente possa se alimentar da Palavra de Deus nesse dia. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à primeira parte da nossa Lectio. O Evangelho de hoje está lá no livro de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Vou repetir esse versículo. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, Deus, purifique e perdoe os nossos pecados. Amém. Lendo essa palavra no dia de hoje, né, do capítulo 9 de São Lucas, em que São Lucas nos narra essa viagem, né, de Jesus a Jerusalém. O título na Bíblia Ave Maria fala sobre o discipulado. Jesus, ele enquanto caminhava, Jesus ele é tão bom, ele é perfeito e agradável, porque a todo tempo ele ensinava, ele trazia as verdades do reino de Deus, ele anunciava esse verdadeiro evangelho vivo, que era ele, o próprio Verbo encarnado. Então, enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, eu te seguirei para onde queres que vás. Né? E aí Jesus, ele replica, para dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí a outro disse, né, segue-me. Eu fico imaginando essa cena. Jesus caminhando, conversava com um, fazia o convite a outro, né? E esse segundo que chega perto de Jesus, em que Jesus convida para o seguir, a resposta do homem é: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Permite-me voltar só, né, para me enterrar meu pai. Jesus, com a sabedoria, disse: olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A palavra não fala, né, como que esse homem agiu. Porém, outro se aproxima de Jesus, e aí a gente pode imaginar essa cena, né, Jesus caminhando, né, e uma multidão seguia de discípulos.
Outro chega perto de Jesus e fala: te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. E aí Jesus traz uma verdade, traz uma exortação, que é para mim também no dia de hoje, diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Forte, né? Essa parte, esse versículo, assim como toda essa passagem. Mas eu quero meditar no dia de hoje nesse segmento de Jesus. Porque essa palavra hoje ela vem falar para mim, enquanto discípulo, que estou no caminho, que estou caminhando ao lado de Jesus. E eu que escuto esse chamado no dia de hoje. Segue-me. E em qual situação eu estou me colocando? Eu estou me colocando como esse primeiro pedindo para voltar a enterrar o meu pai, né? Enterrar os meus. Eu estou como esse que pede que para se despedir das pessoas que estão em casa, ou eu simplesmente tenho escutado esse chamado e não olhado para trás. Porque por vezes, né, nós, né, olhamos para trás, colocamos a mão no arado e olhamos para trás, não é verdade? Ah, Senhor, eu quero te seguir, e é uma vontade, uma verdade genuína, porque o nosso coração anseia por Deus, por Jesus. Por vezes eu canto, né, a música do Frei Gilson, eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Mas por diversas situações parece que eu recuo, né? Eu volto, porque primeiro eu tenho que fazer N coisas. Eu tenho que terminar minha faculdade, eu preciso cuidar disso primeiro. Eu preciso resolver isso primeiro, eu preciso fazer aquilo outro. E vou protelando, vou deixando esse segmento para uma hora, digamos, mais propícia. Uma hora que eu esteja mais tranquilo, digamos assim. Mas Jesus, ele me chama hoje, né? Na minha condição, ele me conhece, ele sabe daquilo que eu estou passando, ele sabe daquilo que precisa ser alinhado na minha vida, ele sabe aquela área que precisa ser tocada, aquele relacionamento, aquela situação. Jesus, ele sabe, por isso que ele me chama para segui-lo. E essa é uma verdade forte para mim no dia de hoje. Olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então Jesus, ele precisa ser o centro, né? Ele precisa ser dono de todas as coisas. Porque se ele me chama para segui-lo, ele que cuida de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E é aquela música também, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Jesus aqui nessas duas situações de discípulos que se aproximam dele, Jesus, ele dá uma solução. Para o primeiro, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E para o segundo, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. São verdades duras. Mas Jesus, sendo Deus, né? Nesse mistério dessa trindade, conhece o nosso coração. E quer o melhor para nós. E quer que um dia nos encontremos no céu com Ele. Portanto, que escutando esse chamamento no dia de hoje, vem e segue-me. Que eu possa me decidir nessa quarta-feira, nesse final de mês, né? Mas início de um novo mês, cheio da graça de Deus, me decidir por seguir Jesus. Independente da minha situação humana, da minha situação de vida, Jesus, ele me chama para anunciar, me chama para o seguir, me chama para renunciar às minhas vontades, renunciar às vontades, né, da minha carne, às vontades do mundo, para um dia herdar o reino de Deus. Nesse momento de oração, Jesus, eu quero pedir a graça do Teu Espírito Santo sobre mim, correspondendo a esse chamado que o Senhor me faz através dessa palavra no dia de hoje. Eu consigo escutar a Tua voz, Jesus, dizendo: Pedro, vem e segue-me. Portanto, Jesus, nessa quarta-feira, nesse dia, eu quero corresponder a esse chamado, Jesus. Eu quero dizer sim a Ti, dizer sim à verdade do Evangelho,
renunciar, Jesus, às minhas vontades, renunciar ao pecado, porque quantas vezes eu coloco a mão no arado e olho para trás pelas minhas vontades, pelo meu pecado, pelas minhas limitações, pelas situações da minha vida, Jesus. Mas nesse dia eu quero fixar os meus olhos em Ti e seguir, Jesus. Me ajuda nesse dia, dá-me o Teu Espírito, Espírito de força, Espírito de sabedoria, para que eu caminhe em Tua presença sem olhar para trás, sem me desviar para a direita nem para a esquerda, Jesus. Eu quero que o Senhor a cada dia, mas principalmente no dia de hoje, em que eu assumo esse chamado novamente, que eu reafirmo o meu sim a Ti, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, porque todas as coisas são para Ti, por Ti e em Ti, Jesus. Portanto, Jesus, fica comigo nesse dia, fica no meu coração, que essa palavra ela frutifique em cada área da minha vida, da minha história, para que eu entenda, Jesus, que o Senhor está comigo em toda situação, e para que eu um dia Te contemple face a face no reino dos céus. Fica comigo, Jesus. Fica no meu coração, Senhor. Me ajude a viver essa palavra e a ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor. Não apenas da boca para fora de palavras, Jesus, mas com atitudes, de ações. Fica comigo, Senhor. Que nesse momento de contemplação, contemplando essa graça dessa palavra, quero louvar e bendizer a Deus por esse ensinamento no dia de hoje. E o que o Senhor coloca no meu coração é que essa oração feita, esse sim feito, dado a Jesus através dessa palavra, que possa se transformar em verdadeiras atitudes. Atitude de seguidor, de discípulo de Jesus, daquele que doa a vida, que doa tudo pela verdade do Evangelho, pela verdade do céu, que eu me comprometa, e eu quero, Jesus, me comprometer contigo a cada dia. E obrigado, Jesus, por essa palavra. Quero te louvar, te bendizer e te agradecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença, pela sua companhia nessa Lectio Divina. Que essa palavra ela possa transformar a nossa vida, sendo verdadeiros discípulos de Jesus, missionários, esses que anunciam a palavra, a verdade do reino. Que nós possamos dar esse sim todos os dias e principalmente nesse dia à luz dessa palavra. Amém? Deus muito abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã com a nossa Lectio Divina. Já quero te convidar, você que pode, a curtir, comentar, compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo. Esse espaço também é seu, é de você. Sinta-se à vontade e que Deus muito te abençoe. Nós estamos unidos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.